Você tem algum exemplo, Zé, que você esteja passando, sei lá, essa semana, esse mês, de algum problema gigantesco dentro da sua área, dentro do seu departamento, que esse problema gigantesco talvez foi ocasionado por decisões que a gente tomou no passado, decisões talvez não tão assertivas, e a gente meio que foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando com a barriga, e agora culminou num problema assim muito grande? Cara, a gente tá passando uma situação lá, inclusive essa semana eu fui para ter uma reunião lá que a gente chama lá de comitê de crise. Caramba. Qual que é a situação, em resumo? Foi orçado lá uma produção de quantidade gigantesca de componentes ao longo do ano, e aí quando foram ver os materiais que precisavam para a produção daqueles componentes, não tinha em estoque. Primeiro ponto, já não tinha em estoque. Aí quando foi ver na lista lá o que tinha já no sistema pedido de compra, tinha muita coisa que não tinha esse pedido. Então, Hum, assim, imagina, eu preciso de material. Se tiver já um pedido, bacana, vou cobrar dos fornecedores a entrega, ver lá as previsões. Mas se nem tem um pedido ainda, imagina a bola de neve que isso vira. E assim, e esse processo, cara, assim, pelo que eu pude entender, a gente passou por uma transição há mais ou menos um ano do sistema Oracle para o sistema SAP. E no sistema Oracle, tinha uma ferramenta lá que fazia isso. Você colocava lá a demanda do componente, ele desmembrava para os subitens e mostrava lá as quantidades que deveriam ser compradas para cada item. E como são muitos itens que compõem lá o processo, então essa ferramenta ela ajudava muito nesse sentido. Você inseria a demanda, ele já te falava lá a quantidade que precisava ser comprada. Era algo mais automático. E aí quando fez a transição para o SAP, essa ferramenta não veio. hum. Então toda essa visão, hoje ela é feita de forma manual. Então, só para o público que entender, você tá falando o seguinte, ó. Você tá falando que, sei lá, eu tenho uma padaria e eu vou falar assim, cara, esse ano eu vou produzir 1.000 bolos, beleza? 1.000 bolos. Só que quando eu fui no meu estoque, eu não tinha farinha, não tinha fermento, eu não tinha o material básico para poder produzir os bolos. E não tem problema não ter em estoque. Desde que eu tenha ligado já para o mercado e falado assim, ó, entrega para mim tal dia farinha, entrega para mim tal dia fermento, entrega para mim tal dia os itens para poder construir o bolo. É isso que você identificou. E você acha que esse problema, né, você identificar lá que esse problema ocasionou porque no passado vocês tinham um sistema que falava assim, cara, eu quero fazer bolo de laranja. E automaticamente o sistema comprava fermento, farinha e o sabor de laranja. E hoje não. Hoje vocês têm um outro sistema que fala assim: eu quero produzir bolo de laranja. E o sistema não te fala o que precisa comprar. Aí você tem que ir lá e falar assim: comprar farinha, vai lá, comprar laranja, comprar não sei o que. É isso que você está falando, né? É exato, cara. Assim, não sei se a pessoa lá que identificou o problema, ela falou de imediato, ou se ela segurou a informação e falou mais de forma mais tardia, mas o fato é que isso, E como ele, demorou um ano para identificar isso. Um ano. Para é, identificar não, para pelo menos pra mim, que tô mais abaixo, é ver que tem esse problema, né? É, eu tô te falando, tipo assim, não sei se lá no começo isso foi falado pra alguém superior, e não foi tomar as tratativas cabíveis, mas eu sei que hoje é algo que tá tendo um impacto gigantesco. E aí, né, nessa sala de crise, e aí foi ajustado de forma manual, muitas compras foi inserida lá no sistema lá, né, que para tentar contornar um pouco a situação e Cara, esse exemplo que você trouxe aqui é um ótimo exemplo de conversas difíceis evitadas. Olha, que olha para você ver. Não necessariamente a gente evitou, mas a decisão foi evitada, né? A gente identificou um problema em algum certo momento, você não sabe quando, porque não faz parte da sua alçada, mas a gente identificou um problema e a gente não tratou o problema na causa raiz. A gente foi empurrando, empurrando, empurrando com a barriga e isso gerou uma gestão de crise. Sabe quando que eu ouvi a palavra gestão de crise? A única vez que eu ouvi foi quando teve a pandemia do Covid, onde ao trabalho na área de varejo, todas as lojas fecharam. Aí fizeram uma gestão de crise para ver, cara, como que a gente faz para a empresa não quebrar. Foi isso que a gente, ó, foi a única vez que eu única ouvi a vez. palavra gestão de crise. Então, quando você fala de gestão de crise, até meio que assusto, assim, sabe? E imagino o nível de criticidade que esse tema deve estar hoje do ambiente que você trabalha. E tudo isso foi combinado através de uma conversa difícil evitar. Então, olha para você hoje, né? Que tá ouvindo a gente aqui. Até diretor, se quiser colocar aqui na câmera do meio, por gentileza. Esse podcast que a gente está gravando aqui agora, a gente falou muito sobre
como conversas difíceis evitadas podem prejudicar a sua área de gestão, dentro da área de manutenção ou dentro de outras áreas de gestão que você faça hoje, tá? A gente deu aqui exemplos, cara, de como a pessoa no chão de fábrica precisa resolver um problema, só que aquele problema foi ocasionado por ela mesma e ele não quer dar visibilidade para o superior dele, ele vai empurrando, segurando as informações e isso vai gerando uma série de gargalos lá na ponta. Um exemplo que eu dei aqui foi quando eu perdi todas as minhas ferramentas na caixa de manutenção. Eu não falei para o meu gestor porque eu tinha perdido, então eu estava evitando esse confronto com ele. Isso estava gerando em resolução mais demorada de máquina, porque eu não tinha a ferramenta adequada, diagnósticos errados, porque eu estava diagnosticando com ferramentas e opções não adequadas por aquele momento. Então eu evitava conversas difíceis e estava gerando uma série de gargalos lá atrás. Depois nós falamos como conversas difíceis com seus liderados, você como gestor falando com seus liderados, evitar isso também estava gerando uma série de gargalos. Então a gente deu aqui alguns exemplos, por exemplo, de quando eu precisava de informação dentro da reunião, eu não tinha essa informação porque eu dava uma demanda para um liderado, ele não executava aquela atividade e eu chegar lá e dar esse feedback assertivo para ele. Então a gente falou sobre isso daqui e também falamos como que você como gestor evita conversas difíceis com seus superiores e com o problema que isso ocasiona, né? Então o Zé falou aqui, por exemplo, da situação que ele está passando hoje, que está gerando uma gestão de crise, ou seja, uma gestão gigantesca de problemas dentro do ambiente de trabalho dele. Tudo isso foi ocasionado porque lá atrás foi identificado um problema. Esse problema foi ocasionado por as pessoas que criaram aquele processo e eles não deram visibilidade ou não deram tratativa para as pessoas que deveriam dar por medo de serem cobradas, e isso está impactando todo o processo produtivo da empresa hoje aqui, né? Então esse podcast foi tudo voltado nesse assunto. Aí se quiser voltar nessa câmera aqui, você acha que faz sentido esse tipo de papo, Zé? Qual que é a sua visão sobre? Cara, faz sentido porque se a gente for analisar, olha só para você que interessante. Às vezes você é um técnico, tá lá no chão de fábrica e passa por uma situação igual você teve com a ferramenta. E você não consegue, você não resolve isso, você não tem essa conversa com o seu superior. Naquele momento, aquilo ali começa a fazer parte, querendo ou não, do seu perfil. E aí, em determinado momento, você vira gestor. Uhum. E aí, qual que é a tendência? Você ter problemas Perfeito. similares e não se abrir com o gestor, por quê? Por medo. E assim, lá embaixo na ferramenta, o impacto ele é pequeno. Se você vira gestor e dependendo do grau de situação que você evitar ter a conversa, o impacto vai ser gigantesco. E à medida que você subir, vai ser maior ainda. Então, assim, tem o hábito, desde o chão de fábrica, desde lá da base, de ter essas conversas para você começar a vencer, quebrar essas barreiras, para que lá na frente, às vezes o impacto que você vai ter não seja tão grande. Perfeito, José. Ótima analogia e ótima referência, viu? Então, para finalizar aqui, pessoal, tenha conversas difíceis. É necessário. Elas surgem porque problemas existem e problemas você da área de manutenção, você existe para poder resolver problemas. Sejam problemas técnicos, problemas operacionais, sejam problemas também de conversar. Coisas difíceis com seus líderes, com seus superiores e com seus liderados, tá bom? Obrigado pela oportunidade aqui que vocês estão dando para a gente dar essa informação de forma gratuita para você. Quer dar um recado final para a turma, Zé? Pessoal, mais uma vez, assista nossos conteúdos, curta nosso canal aqui e coloque nos comentários assuntos que vocês querem ouvir para a próxima semana ou o que você achou desse assunto. Deixe os comentários lá para a gente poder trazer conteúdos que façam sentido para vocês aí que estão nos ouvindo. Show de bola. Comente também se vocês gostaram hoje do look do Zé Henrique, mais comportado, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem até o próximo episódio e abraço! Abraço, pessoal.